Uma batalha naval que mudou o destino do mundo. Em terra, uma batalha feroz. No mar, uma grande tragédia. Ácio não foi apenas uma guerra. Foi o momento em que a República Romana caiu e nasceu o Império. Otaviano, Marco Antônio e a lendária Cleópatra travaram uma disputa que misturou poder, amor e traição. Mas graças à mente brilhante do almirante Agripa, uma frota aparentemente inferior venceu os colossais navios inimigos e decidiu o futuro de Roma. Prepare-se para descobrir como um único confronto definiu séculos de história e deu origem ao primeiro imperador, Augusto. A batalha que mudou Roma para sempre. Otaviano vs Marco Antônio. Cleópatra no meio, e um almirante genial que virou o jogo. Descubra como nasceu o primeiro imperador. Amor, traição e guerra no mar. Ácio decidiu o destino de Roma e do mundo ocidental. Você vai conhecer a estratégia que mudou a história para sempre. Quando um único confronto decide impérios. Otaviano triunfa, Marco Antônio e Cleópatra caem, e Roma nunca mais seria a mesma. Prepare-se para a história por trás de Ácio. Acompanhe a narrativa até o final. Existe uma batalha que, sozinha, não decidiu apenas uma guerra, mas redesenhou completamente o destino do mundo ocidental. É uma história sobre personalidades gigantes, ambições sem limites e um amor que literalmente incendiou o Mediterrâneo. Essa citação, nossa, ela captura perfeitamente a tensão daquele momento. O que estava em jogo ali não era só mais um confronto militar, era o futuro de Roma, dividido entre duas visões de mundo completamente opostas, prestes a colidir nas águas da Grécia. Ok, mas para a gente entender como a coisa chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para o vácuo de poder que ficou depois do assassinato de Júlio César. Uma república inteira estava em jogo, e os herdeiros dele estavam mais do que prontos para reivindicá-la. No começo, o poder foi dividido entre três caras. Otaviano, que era o herdeiro de César, Marco Antônio, seu general mais leal, e Lépido, que era uma peça menor nesse jogo mortal. Só que, em Roma, um acordo entre rivais poderosos era, na melhor das hipóteses, uma trégua temporária. E foi assim que o mundo romano se partiu. No oeste, a gente tinha Otaviano, um mestre da política e da propaganda lá em Roma. No leste, Marco Antônio, o generalzão carismático que se aliou não só militarmente, mas romanticamente à mulher mais poderosa do mundo na época, Cleópatra. E essa aliança entre o Antônio e a Cleópatra, ela foi muito mais do que um acordo político. Ela se transformou numa parceria que abalou as fundações de Roma e, no fim das contas, deu a Otaviano a oportunidade que ele tanto esperava. Tenta imaginar a mentalidade romana daquela época. Ver um dos seus maiores generais abraçando os costumes, a riqueza do Egito, tudo isso ao lado de uma rainha estrangeira era um escândalo. A lealdade de Antônio a Roma estava de repente sob séria suspeita. O ato que tornou a guerra inevitável veio numa cerimônia pública. O Antônio simplesmente distribuiu terras que pertenciam a Roma para os filhos que ele teve com a Cleópatra. Para o Senado romano, isso era traição. Pura e simples. Não tinha outra palavra. E é aqui que a gente vê a genialidade do Otaviano. Uma verdadeira jogada de mestre. Ele não declarou guerra ao Antônio, que era um cidadão romano como ele. Não, ele declarou guerra a Cleópatra. Com essa manobra, ele transformou o que era uma guerra civil numa defesa da pátria contra uma ameaça estrangeira e, de quebra, pintou o Antônio como um fantoche enfeitiçado. A batalha se aproximava lá na costa da Grécia. O Antônio tinha mais navios e navios maiores. Mas o Otaviano, o Otaviano tinha um trunfo decisivo. Seu almirante, Marco Agripa. A diferença de estratégia era visível só de olhar para as frotas. O Antônio apostava nos seus gigantescos quinquérrimes, que eram verdadeiros castelos flutuantes. Já o Agripa, por outro lado, comandava as liburnianas, navios bem menores, mais rápidos e muito mais manobráveis. Era a força bruta contra a agilidade. O Agripa não foi para um confronto direto de cara. Em vez disso, ele executou um plano brilhante em 3 etapas. Primeiro, capturou as bases de suprimento do Antônio. Depois, cortou completamente as linhas de abastecimento. E, por fim, bloqueou a saída do Golfo, prendendo a imensa frota inimiga lá dentro. E o resultado disso foi devastador. Dentro do Golfo, a frota, que era o orgulho do Antônio, começou a apodrecer. Sem comida, com doenças se espalhando, o moral dos soldados despencou e as deserções aumentaram dia após dia. A maior força do Antônio se tornou a sua maior fraqueza.
Desesperado, Antônio decide tentar romper o bloqueio no dia 2 de setembro de 31 a.C. A maior batalha naval da antiguidade estava prestes a começar. Essa metáfora descreve perfeitamente o caos que se seguiu. As liburnianas ágeis do Agripa, agindo como uma matilha de lobos, cercavam e atacavam os navios gigantescos, porém lentos, do Antônio. Lançavam projéteis incendiários e evitavam o combate corpo a corpo. E então, bem no meio do combate mais feroz, quando o resultado ainda estava totalmente incerto, aconteceu um dos eventos mais chocantes e debatidos de toda a história militar. Cleópatra, que estava na retaguarda com a esquadra dela e todo o tesouro de guerra, simplesmente içou as velas e fugiu da batalha. E o mais inacreditável de tudo, Marco Antônio, ao ver ela partindo, abandonou seus homens, seu comando, sua honra e foi atrás dela. A batalha, de repente, se transformou numa fuga desesperada. A vitória de Otaviano foi total, mas a guerra ainda não tinha acabado. Ele perseguiu o casal até o Egito, determinado a eliminar qualquer ameaça ao seu poder de uma vez por todas. O fim foi trágico e rápido. Cercado e acreditando que a Cleópatra tinha morrido, Antônio se suicida. Cleópatra, ao ser capturada, preferiu a morte a ser exibida como um troféu em Roma. E para selar seu poder, Otaviano eliminou o último elo com o passado, o filho de Júlio César com Cleópatra. Com todos os seus rivais eliminados, o caminho estava livre. A vitória em Ácio não apenas encerrou uma guerra, ela deu à luz uma nova forma de governo que dominaria o mundo por séculos. Ao anexar o Egito, que era a nação mais rica do mundo conhecido, Otaviano concentrou um poder e uma riqueza sem precedentes. Ele se tornou, para todos os efeitos, o mestre absoluto de Roma. A transformação se tornou oficial alguns anos depois. O Senado, grato pela paz que ele trouxe, concedeu a Otaviano o título de Augusto, o Venerável. Naquele momento, a República Romana de 500 anos simplesmente deixou de existir. O Império Romano tinha nascido. E o impacto disso tudo foi monumental. A vitória de Augusto em Ácio encerrou um século de guerras civis e inaugurou a famosa Pax Romana, 200 anos de paz e prosperidade que permitiram que a civilização ocidental florescesse como nunca antes. A Batalha de Ácio nos mostra que a história não é feita por forças invisíveis, e sim por decisões humanas. Decisões de amor, de ambição, de genialidade e de traição. E embora os tempos mudem, esses padrões continuam a ecoar através dos milênios. E assim, a Batalha de Ácio mudou o destino de Roma e do mundo para sempre. Mas a história não para por aqui. Se você quer continuar explorando os grandes momentos que moldaram a civilização, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o fim. A jornada pelo passado épico continua, e você é parte dela. Até o próximo vídeo.